atividade correcional no Estado de Direito, promovido pela Delegacia Sindical Brasília, do Sindicato, do Sindifisco Nacional, com o apoio institucional da OAB-DF. E é com grande satisfação que recebemos autoridades, magistrados, membros da advocacia pública e privada, representantes das instituições públicas, pesquisadores, estudantes e todos os participantes que vieram prestigiar este importante espaço de reflexão jurídica e institucional. O evento tem como objetivo fomentar um debate técnico, plural e qualificado sobre os limites, garantias e desafios da atividade correcional e do processo administrativo disciplinar no Estado Democrático de Direito. Neste momento, convidamos então a todos os presentes que possam nos ajudar a receber a nossa digníssima composição da abertura dessa noite, na composição da mesa. Me ajude a receber então, por gentileza, o ilustríssimo senhor Antônio Elias de Oliveira Costa, presidente da Delegacia Sindical do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, em Brasília. Convidamos também o ilustre Paulo Maurício Braz Siqueira, presidente da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-DF. A presença também abrilhantando o Dr. Kleber Cabral, presidente da Associação Nacional Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Unafisco Nacional. Ajudem também a receber o Dr. Rubens Roriz, vice-presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, FEBRAFIT. Também a doutora Neiva Fabiano Gianese, representando a senhora Mônica Paim, presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, a FRESP. Nessa noite tão importante para todos nós, neste momento queremos agradecer também a presença e o apoio das seguintes instituições, as Sinagências, representado pelo diretor jurídico Wellington Batista Aguiar. Uma salva de palmas, por gentileza. E também as seguintes delegacias sindicais parceiras: Marília, ABC, Santos, Cumbica, Guarulhos, Campinas, Rondônia, Goiânia, Limeira, Mato Grosso do Sul, Pará, Maranhão e Espírito Santo. Por gentileza, uma salva de palmas a todos. E para tanto, aqueles que inclusive podem ficar de pé, convidamos em posição de respeito para juntos colocarmos e entoarmos o hino mais bonito do planeta, o hino nacional brasileiro. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em meu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, impávido no colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil, és tu, Brasil, a pátria amada, os filhos desse sol és tu, gente, pátria amada. Nesse instante agora, queremos convidar de uma forma especial para declarar oficialmente a abertura deste seminário, a atividade correcional no Estado de Direito, o digníssimo presidente Antônio Elias de Oliveira Costa. Bem, então, inclusive, né, alguns colegas
estavam, né, em atividade aqui no nosso Conselho de Delegados Sindicais, que cansa, né? Desgastante, mas estamos aí. Bom, eu vou usar o recurso aqui de, né, para falar, porque quero estender alguns comentários, alguns parágrafos aqui. Senhoras e senhores, né, é com grande honra e senso de responsabilidade institucional que a Delegacia Sindical de Brasília, do Sindifisco Nacional, recebe todos os presentes neste seminário dedicado a um tema de grande relevância para a administração pública e para o fortalecimento do Estado democrático de direito, a atividade correcional no Estado de Direito. A realização deste evento representa o compromisso da nossa entidade com a promoção do debate qualificado, plural e técnico acerca de questões sensíveis que impactam diretamente a atuação dos agentes públicos, especialmente daqueles que exercem funções de elevada responsabilidade institucional. Gostaria de registrar, de maneira muito especial, nosso agradecimento ao colega Elias Carneiro, idealizador e grande incentivador deste projeto, que nasceu do propósito de fomentar o conhecimento, o diálogo e a reflexão sobre os limites, os desafios e as garantias que envolvem a atividade correcional no Brasil. A carreira de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil possui papel essencial na defesa do interesse público, na proteção da ordem tributária, no combate aos ilícitos e na preservação das instituições republicanas. Exercemos atribuições de grande sensibilidade, frequentemente submetidas a elevada exposição e a fortes pressões inerentes à própria natureza das funções desempenhadas. Justamente por compreendermos a relevância da nossa missão institucional, afirmamos com absoluta clareza: não há espaço para corrupção. Defendemos rigor na apuração de desvios, firmeza na responsabilização daqueles que comprovadamente atentem contra a ética e contra a legalidade e respeito intransigente ao interesse público. Ao mesmo tempo, defendemos igualmente que a atividade correcional seja exercida dentro dos limites constitucionais e legais que estruturam o Estado de Direito. A atuação disciplinar do Estado precisa ser pautada pela justiça, pela proporcionalidade, pela razoabilidade e pelo respeito ao devido processo legal. As garantias fundamentais ao contraditório e à ampla defesa. A Corregedoria exerce papel indispensável ao aperfeiçoamento das instituições públicas e à preservação da credibilidade do serviço público. E reconhecemos desculpa aí. Ué. Ué, como? Não, agora foi. Abre-te, Sésamo. Muito bem. Muito obrigado. Por isso a parceria, né? Claro. Que no âmbito da administração pública brasileira, poucas estruturas possuem atuação tão intensa e efetiva quanto a Corregedoria da Receita Federal do Brasil. Entretanto, é fundamental distinguir o agente comprovadamente corrupto daquele que, eventualmente, incorre em falhas funcionais decorrentes da complexidade da atividade administrativa, da interpretação normativa ou da própria dinâmica operacional da função pública. O combate à corrupção não pode prescindir da observância das garantias constitucionais, sob pena de enfraquecermos exatamente os pilares institucionais que buscamos proteger. Por isso, este seminário nasce da convicção de que o debate jurídico, técnico e institucional é o melhor caminho
para o aprimoramento das práticas correcionais e para o fortalecimento das instituições republicanas. Durante esses 2 dias, teremos a honra de ouvir magistrados, procuradores, advogados, autoridades públicas e especialistas que contribuirão para uma reflexão profunda sobre temas fundamentais, como o poder disciplinar do Estado, a autonomia do processo administrativo disciplinar, os limites da discricionalidade administrativa e a necessária segurança jurídica na atividade correcional. Esperamos que as exposições, os debates e as trocas de experiências aqui promovidos contribuam para o aperfeiçoamento das práticas institucionais, sempre orientadas pelo respeito à legalidade, à justiça e à dignidade das funções públicas. Agradeço profundamente a presença de todos os palestrantes, moderadores, autoridades e participantes que engrandecem este evento, com sua presença e com sua contribuição intelectual. Desejo a todos um excelente seminário. É claro que, aqui já estou adiantando, naturalmente, os debatedores e painelistas e tudo mais, vai ser na sequência amanhã, pela manhã, 2 painéis, lá no auditório da Ordem dos Advogados, da OAB Distrito Federal, e à tarde também, mais 2 painéis. Então, será de grande produtividade para todos nós. Muito obrigado. Agradeço a todos. Dando sequência, então, franqueada às palavras, às autoridades que compõem a mesa, também para a sua breve manifestação institucional sobre este seminário. Convidamos, então, com a palavra, seu breve pronunciamento, Paulo Maurício Braz Siqueira, presidente da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-DF. O senhor criou o protocolo de falar em pé, eu vou ter que seguir, né? Boa noite a todos, boa noite a todas, sejam aqui muito bem-vindos a mais esse evento organizado pelo Sindifisco, pela Delegacia Sindical. É uma honra ao ABDF participar como parceira dessa produção científica, dessa oportunidade de debate de temas tão interessantes. Quero cumprimentar a mesa toda na pessoa do Dr. Antônio, agradecendo o convite, agradecer ao nosso amigo Ricardo Escobar, que propiciou essa parceria, nosso intermediador geral aí da oportunidade da gente levar a advocacia e também a administração debates de temas tão importantes. E, para a advocacia, a valorização do processo correcional, a valorização do processo administrativo é fundamental. Para vocês terem uma ideia da gravidade que a gente vive no momento, provavelmente poucos sabem disso, hoje existe um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, apresentado há poucos dias, que sugere a extinção do CARF. Ou seja, tem gente com a criatividade ao ponto de achar que o CARF não deveria existir, não deve saber nem como é um processo administrativo fiscal. E doutor Alexandre Vidigal, nosso querido, hoje jovem advogado, muito tempo juiz federal, o projeto de lei é tão ambicioso que ele determina que todos os processos do CARF sejam transferidos à Justiça Federal em 90 dias. Ou seja, é para rir, para não chorar, a verdade é essa. Deveria, talvez, esse deputado estar aqui conosco, entendendo o que é um processo administrativo, o que é a necessidade de atuação do Estado, e, principalmente, essa atuação no âmbito correcional, que demanda, sim, uma independência, uma capacidade de verificação para punir quem precisa, mas também para permitir que haja a necessária participação da defesa, a necessária participação da advocacia. E, para nós, estar nesse evento, contribuir com o ponto de vista de quem realiza a defesa nos processos administrativos, é fundamental para a gente construir um país mais justo, o processo que, de fato, dê as respostas que nós esperamos. Nossa comissão especializada está aqui, minhas queridas colegas estão aqui participando conosco. Obrigado pela presença de vocês. Amanhã conto com vocês lá e com toda a nossa comissão. Mas para dizer que a OAB-DF é parceira e vai ser sempre a embaixada de vocês no que precisar para que a gente possa divulgar esses conhecimentos. Sem a participação da advocacia, nós não temos um processo administrativo justo, seja correcional, seja apuração tributária, em qualquer âmbito. E nós temos esses parâmetros para poder auxiliar na prestação jurisdicional, no âmbito administrativo e fazer com que haja justiça para quem precisa. Então, contem com a OAB, contem com a advocacia e que hoje, como amanhã, tenhamos
dias produtivos e que a gente possa impedir que PLs como esse sequer sejam discutidos, que isso parece uma brincadeira de criança, não podemos ter isso num país que defende o Estado democrático de direito. Muito obrigado e bom trabalho a todos nós nessa noite. Com a palavra, o Dr. Kleber Cabral, presidente da Associação Nacional Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Unafisco Nacional. Bom, boa noite a todos. Cumprimentar o meu colega, nosso presidente da ADS Brasília, Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional, Antônio Elias, a quem eu cumprimento todos aqui da mesa. Parabenizar pela organização do evento e dizer que para a Unafisco é um enorme prazer poder participar desse evento, poder elaborá-lo junto. Está aqui o Renan, nosso colaborador aí da Unafisco, que está sempre com vocês. Agradecer muito o apoio da FEBRAFIT, dos colegas do Fisco Estadual, Rubens, a Neiva, e muito especialmente ao ABDF. É muito especial para todos nós tê-los aqui conosco discutindo um tema tão relevante como esse. Nós estamos completando 5 anos, né, da nova LIA, da Lei de Probidade Administrativa, e, às vezes, a gente se pega perguntando se é daquelas leis que não pegou, né? Em alguns aspectos, parece que tem discussões profundas sendo feitas no STJ, no STF, que precisamos aguardar para ver a inteireza da sua aplicação, né? Na Receita Federal, nós temos uma atividade correcional que tem alguns aspectos diferenciados, vou dizer assim, e acho que amanhã podemos tratar disso com mais detalhe. Mas a Corregedoria da Receita, que é exercida por auditores e analistas, é uma corregedoria própria, e isso é uma coisa que nós sempre defendemos, uma corregedoria que seja atuante, que seja forte, mas ela traz como característica o fato de essas pessoas também serem servidores do fisco, ou seja, eles têm acesso aos sistemas. Então, isso traz um poder investigativo também diferenciado, com, né, desdobramentos que também precisam ser avaliados, né? Eu acho que esse evento ele tem muito a contribuir para essa discussão. Como entidade de classe, a gente se coloca na posição de buscar uma corregedoria atuante, né, e, sobretudo, respeitosa com o devido processo legal, ampla defesa e contraditória. Agradecer a presença de todos vocês aqui e desejar um excelente evento. Obrigado. Neste momento, então, passamos a palavra para Rubens Roriz, vice-presidente da Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais, a FEBRAFIT. Boa noite. Eu quero, em primeiro lugar, saudar a mesa na pessoa do Antônio Elias, que é o presidente aqui da ADS, do Sindifisco Nacional de Brasília, e na pessoa dele, saudar a todos os auditores fiscais aqui presentes, da Receita Federal do Brasil. E também, na pessoa aqui, também componente da mesa, da minha colega Neiva Fabiano, né? Da AFRESP, que representa aqui a Associação dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, saudar a todas as auditoras fiscais da Receita Federal aqui presentes. Para nós, da FEBRAFIT, a FEBRAFIT é a Associação do Fisco Estadual Brasileiro, a Associação Nacional. Para nós é uma honra podermos estar juntos com vocês, participando deste evento, e eu tenho certeza que será um evento muito importante. Esta parte do tema que vocês selecionaram aqui, a atividade correcional no Estado Democrático de Direito. Então, a FEBRAFIT, também aqui a AFRESP, da nossa amiga Neiva, nossa colega de trabalho, nós nos sentimos honrados em poder apoiar financeiramente, apoiar vocês aqui naquilo que for necessário. Então, para nós é uma alegria, é um prazer. E, representando aqui a FEBRAFIT, nós queremos desejar para vocês um bom evento e conte conosco, não somente nesse, viu, Antônio Elias? Mas estamos juntos em outros aí, tá certo? Muito obrigado, um bom trabalho, um bom evento para todos vocês. Neste momento, então, passamos a palavra para a digníssima Neiva Fabiano Gianese, representando a senhora Mônica Paim, presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Estado de São Paulo, a FRESP. Muito boa noite a todos. Cumprimento na pessoa do colega Antônio Elias, todos os integrantes da mesa e também todos os nossos colegas, auditores, auditoras, participantes deste evento, advogados, né? O apoio da OAB
que soma nessa nossa missão, né, muitíssimo importante. Nós passamos a integrar esse grupo, né, a convite dos colegas da área federal, já há cerca aí de 2 anos, então representando a Febrafite, né, a colega Rubens, na pessoa do então presidente Rodrigo Espada, que hoje se encontra licenciado, e aqui hoje tenho a honra de representar a nossa presidente em exercício da Associação dos Auditores do Estado de São Paulo, a senhora Mônica Paim. A AFRESP se coloca nessa luta, né, que a gente vem empreendendo aí pela aplicação correta do devido processo legal no processo administrativo disciplinar, no sentido de privilegiar, de restabelecer realmente o sentimento social da ética no exercício das nossas atividades, né? Os auditores e auditoras são extremamente não querem, né, nada de corrupção na classe. Nós queremos ser respeitados pela importância do nosso trabalho dentro da sociedade e que realmente aqueles casos aí de desvios eles sejam apurados e punidos. Mas há que serem apurados e punidos dentro do devido processo legal. Até porque, como já dito aqui na mesa, não podemos confundir situações aí de corrupção, de malfeitos dessa envergadura, com, muitas vezes, algumas situações até de desconhecimento, de um certo até descuido, aí, dado até o próprio excesso de trabalho, né, das categorias e tudo mais. Essas situações não podem ser confundidas. Então, a AFRESP tem se colocado, e eu estendo aqui o convite, sempre que quiserem fazer eventos de discussão na nossa sede em São Paulo, está à disposição, né? Nós temos tratado a AFRESP como a casa dos auditores e auditoras tributários, né? Então, estamos em inteira disposição e muito envaidecidos por fazer novamente parte desse evento. Desejo a todos que seja muito profícuo e que a gente leve deles ótimas experiências aí nas nossas atividades. Muito obrigada. Bom, nesse momento agora queremos, de uma forma especial, agradecer a presença valiosa e as palavras de todas as autoridades que compuseram esta mesa solene, enriquecendo esse encontro com suas contribuições e experiências, e convidamos os mesmos também que possam se juntar em seus lugares junto à plateia, sobre os aplausos de todos. Para que possa ter o momento da foto oficial. Bom, e dando continuidade à programação desse seminário, temos a honra de receber, nesta noite especial, palestrante e advogado da União e assessor de ministro do Supremo Tribunal Federal, doutor em Estado de Direito e Governança Global pela Universidade de Salamanca e pós-doutor em Nuevos Retos de la Governança Pública, também pela Universidade de Salamanca. Senhoras e senhores, me ajuda a receber Dr. Vani Friedrichevski. Acertou. Eu acho que eu vou ocupar aqui. Perfeito. Bom, inicialmente, meu boa noite a todos e a todas. É uma honra, uma satisfação comparecer esse ano presencialmente. Ano passado, eu havia sido convidado para participar do evento em Campinas. Por uma questão de saúde familiar, de último momento, eu não pude comparecer presencialmente. Eu me recordo que eu participei virtualmente dos debates. É uma satisfação poder não ensiná-los, trazer algumas ideias para ilustrar esse tema ou para causar reflexões sobre o tema atividade correicional. E antes mesmo de adentrar, eu queria fazer um agradecimento especial na pessoa do Dr. Vitor Covolato. Eu sempre confundo Colovata, Covolato.
pelo convite. Aqui eu tenho prazer de ter amizade de anos e, com certeza, espero que seja não só o primeiro de vários outros eventos. Mas, meus caros, para fazer essa aula, essa fala inaugural nesse congresso, eu me preocupava e pensava a importância desse tema, a atividade correicional. E o porquê disso? Nos últimos anos, 10, 15 anos, talvez isso tenha iniciado na Lava Jato, talvez iniciou antes mesmo da Operação Lava Jato. O que nós visualizamos, o que nós enfrentamos, nos deparamos no Brasil? Houve literalmente uma angularização, ou melhor, uma polarização de compreensões. De um lado, quem defende, por assim dizer, uma necessidade de total apuração, de total responsabilização, como se os fins justificassem os meios, ou seja, precisamos punir, apurar, investigar de qualquer forma. De outro lado, nós nos deparamos com quem defende literalmente o oposto, ou seja, toda punição é excessiva, toda punição é abusiva, toda punição agride direitos e garantias fundamentais. Esse foi o debate que talvez, esse é o debate que talvez se angularizou, que talvez se polarizou, que ficou mais presente nos últimos anos. E a pergunta que eu me faço, a reflexão que eu me faço e que eu coloco para as senhoras e para os senhores. Nós vivemos num Estado de direito. Nós vivemos num Estado democrático de direito que foi introduzido pela nossa Constituição de 88. A pergunta: será que um Estado de direito, um Estado democrático de direito, é compatível ou deseja uma punição a qualquer custo? E a pergunta em sentido contrário: será que é compatível com o Estado democrático de direito, com os valores sociais, com os valores que estão na sociedade, nós simplesmente abandonarmos ou nós deixarmos de punir? Então, a crítica que eu faço a essas posições antagonistas, e eu tento resumir com uma frase: nem tanto céu, nem tanto a terra. Sim, um Estado democrático de direito demanda, reclama apuração de toda e qualquer conduta ilícita, seja a nível funcional, como nós tratamos aqui em atividade correcional, seja em nível geral, por assim dizer, na sociedade como um todo, porque o ilícito faz mal para a democracia, o ilícito faz mal para a sociedade. Se isso é verdade, nós também não podemos nos esquecer, e eu acho que esse é um ponto muito, muito importante, que é o que já foi abordado na mesa de abertura: direitos e garantias fundamentais devido processo legal. Quais são os limites? Quais são os limites? Como nós podemos equilibrar essa atuação? E sim, quando nós falamos de atividade correicional, invariavelmente nós estamos falando o quê? De controle, de fiscalização e, quando passível e necessário, adequado sancionamento. Então, nós falarmos em atividade correicional, nós estamos falando do quê? Aplicação ou manuseio de ferramentas de investigação e ferramentas de direito sancionador, no caso específico, nas corregedorias, e direito administrativo sancionador. A pergunta, ou algumas perguntas que surgem: se nós voltarmos, ou se nós nos direcionarmos para o lado do direito penal, que tem uma grande correlação com a atividade correcional, o que nós temos? Se desenvolveu, ao longo dos anos, especialmente pós-88, uma boa doutrina, por assim dizer, de direito penal. Nós temos muito claro hoje
princípios, noções do que é legalidade, devido processo legal, possibilidade de produção de provas, e outro aspecto que é muito, como diriam os espanhóis, novedoso, muito novo no Brasil, conciliação, negociação na seara penal. E no direito administrativo sancionador, na atividade correcional, quais são os limites, quais são as possibilidades, quais são, digamos assim, os poderes que as autoridades sancionadoras, de correição, as corregedorias têm. E eu acho que a organização do evento é muito feliz na temática, até pela posição de destaque da corregedoria no âmbito da Receita Federal. Acho que eu, como advogado da União, hoje afastado das minhas funções, mas como advogado da União, na época lá no Rio Grande do Sul, eu tive uma grande interlocução com a unidade da corregedoria de lá, e nós dizíamos categoricamente na AGU que os melhores processos administrativos vinham da Receita Federal, porque eram processos bem instruídos, com as questões, com as teses de defesa, com os aspectos muito bem examinados, e isso nos dava uma tranquilidade para quê? Ou para fazer uma ação, quando fosse o caso de se fazer uma ação, ou para, eventualmente, simplesmente arquivar, tomar uma providência administrativa, quando era o caso de se tomar. E o porquê disso? Uma questão de institucionalização, né, de longos anos da atividade correicional. Mas vamos lá. Tanto se fala, então, em evolução, e nós caminhamos para um processo administrativo sancionador consensual, negociado. E quais são os limites básicos que nós precisamos observar nessas atuações? E, bom, já colocaram muito bem na mesa de abertura, devido processo legal. E sim, devido processo legal é de extrema relevância. Agora, o que é o devido processo legal? O que antecede o devido processo legal? Como trabalharmos, como interpretarmos, como, digamos assim, exercermos adequadamente o devido processo legal. E quando eu falo dessa temática, eu gosto de fazer uma divisão básica em princípios de ordem material e princípio de ordem processual. E o porquê disso? Talvez quando nós falamos em princípios de ordem material, e aqui a gente chega o mais próximo do nosso direito penal, e parece que são ideias comuns que nós devemos observar o princípio da legalidade, tipicidade, anterioridade, irretroatividade, intranscendência subjetiva das sanções e outras tantas. Agora, quais são os limites quando nós falamos justamente em direito administrativo sancionador? A legalidade, o princípio da legalidade ou o princípio da tipicidade no direito administrativo sancionador, no direito correicional, é o mesmo do direito penal? É com a mesma carga que nós aplicamos esse princípio? É com as mesmas ideias, com os mesmos valores? E eu me atrevo a dizer que nós temos algumas diferenças importantes e talvez compreendermos essas diferenças venha justamente auxiliar no quê? No adequado manuseio das ferramentas, no adequado manuseio de processos administrativos, de processos correicionais. E quando nós falamos de tipicidade, eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais problemáticos, porque nós temos uma série de dispositivos legais, uma série de ilícitos que, em matéria de direito sancionador, de direito disciplinário, tem uma abertura semântica, tem uma abertura interpretativa gigantesca. E se referiu na abertura que o STF está justamente essa semana julgando processos nas ações de inconstitucionalidade que tratam da lei de improbidade administrativa. E eu sempre gosto de citar dois exemplos de improbidade administrativa, justamente para contextualizar essa ideia de importância da tipicidade. Importância da tipicidade para quê? Para dar adequados instrumentos ou ferramentas ou certeza de como a atuação correicional, como que o condutor do processo administrativo sancionador vai se portar, e também para a defesa.
O primeiro exemplo que eu gosto de tratar é a seguinte situação, eu acho que eu até comentei muito rapidamente com o Vitor na nossa fala antes da abertura do evento. Suponhamos que eu, servidor público, estou lá na minha instituição, na minha repartição, e ligo do meu colégio dizendo, sua filha sofreu um acidente, uma coisa do gênero, a gente está levando ela para o colégio. E eu saio desesperado, num barata voo, o que aconteceu com a minha filha, e ao pegar o meu carro, por exemplo, hoje que eu trabalho no STF, eu vou, por exemplo, destruir um portão do STF, destruir o carro do ministro, porque eu saí... Eu causei dano. Eu causei dano ao erário. Isso vai precisar ser apurado, ou através de um processo administrativo, ou algo do gênero, e eu terei que fazer o ressarcimento. Por quê? Eu causei dano ao erário. Mas vejam, isso tem gravidade no sentido, ou até pensando quando nós falamos em corrupção, a ideia de corrupção pressupõe o quê? Corrupção no gênero, onde entra a improbidade, onde entram os crimes de corrupção do Código Penal e tudo mais. A ideia por trás de corrupção, de improbidade, é o quê? Desonestidade. Ou seja, o servidor que subtrai recursos da sua instituição, esse é um servidor desonesto. Esse é um servidor que fatalmente merecerá ser correcionado e ter o quê? A aplicação de uma pena compatível com a gravidade. Agora, no exemplo que eu citei, onde por uma desatenção, por uma situação de talvez um perigo familiar, eu causo um dano, aonde que há desonestidade na minha conduta? Sim, invariavelmente eu tenho que reparar o dano. Por qualquer circunstância, não me é dado causar dano ao patrimônio do STF ou de qualquer outra instituição. Mas nós temos uma grande diferença entre essas condutas. E isso, na lei de improbidade, outrora, desde a redação original, nós tínhamos a possibilidade de punir essa conduta culposa como ato de improbidade. Era adequado isso? Vejam, eu não estou dizendo que o cidadão não deva ressarcir o dano. Deve. Ressarcir dano é algo inerente à nossa vida cotidiana. Mas vejam, a grande diferença. Segundo aspecto, quando nós falamos em tipicidade, e na própria lei de improbidade também, nós tínhamos na redação original do artigo 11, o famoso ato de improbidade administrativa por violação a princípio. Usando uma expressão bem gaúcha, até porque o meu sotaque denota que eu sou gaúcho, né? Missioneiro, isso era um balaio de gatos aonde cabia tudo. Se o auditor da Receita olhou torto para o procurador da República, ele vai dizer, você é imoral, você teve uma conduta imoral comigo, eu vou te processar por improbidade. E outras tantas situações que eu poderia usar, por exemplo, isso acontece aos montes, nesses rincões, lá no meu Rio Grande querido, nas missões, eu já sei de prefeito que respondeu a ação de improbidade, porque não atendeu a uma solicitação, uma requisição do promotor de justiça para prestar informação sobre determinado fato. Sim, tem gravidade, mas tem vontade, tem dolo, tem ânimo de causar. Então, vejam, nós falarmos na redação original do artigo 11 da Lei de Improbidade, nós tínhamos um grave problema de tipicidade. Por quê? Alguns defendiam, não, mas no direito administrativo, no direito correcional, é passível tipificações mais abertas. Com todo respeito, não é. Qual é a ideia de tipicidade? É eu conhecer, eu saber o que me vai ser imputado e saber as consequências. Imagina, um tipo aberto. Violar princípios quanto à administração é ato de improbidade, você está sujeito à perda dos direitos políticos e perda do cargo. Meu rei, a gente estava num universo extremamente aberto, e vejam, eu sei, por exemplo, em direito penal, e eu concordo com isso, há situações em que, e os colegas quem é formado em direito já devem ter ouvido falar, né, que nós temos as normas penais em branco, ou seja, eu tenho a norma penal, descreve, tráfico de drogas é um exemplo. A lei de drogas prevê
quais são o que é tráfico de drogas, mas nós temos o quê? Uma portaria, acho que do Ministério da Justiça, se não me engano, que elenca quais são as drogas. Então, eu preciso casar a lei com uma portaria para quê? Para tipificar. Mas vejam, a lei dá parâmetros. A lei oferece parâmetros. No direito administrativo, isso também pode acontecer. Agora, uma coisa é a lei administrativa oferecer parâmetros e, por exemplo, o executivo, via um decreto, via uma portaria, especificar para fazer encaixar ou fechar a tipicidade. Isso atende ao princípio da tipicidade. Agora, eu ter um comando genérico, violação a princípio. Primeiro, nós não temos um rol fechado. Quais são os princípios reitores da administração pública? Tem gente que defende os 5, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade, moralidade, eficiência. Tem gente que defende 500 princípios, 400 princípios, 50 princípios. Então, vejam, que certeza que eu tenho. Então, nesse aspecto, me parece que a lei de improbidade talvez poderia ter alguns dispositivos a mais, alguns princípios a mais, mas eu acho que ela foi muito feliz também em fechar os princípios. Por quê? Para nós termos certeza. Então, vejam, falarmos em tipicidade no direito correcional, no direito administrativo sancionador, é de extrema relevância. Por quê? Nós precisamos, sabendo qual é o ilícito, os servidores, os membros de uma corregedoria conseguem, digamos assim, ter um parâmetro para atuar, e a defesa, e o presidente da OAB muito bem colocou isso, o advogado tem parâmetro para fazer a defesa de seu cliente. E é isso que é o quê? Devido processo legal. Isso faz parte do devido processo legal. Outro aspecto que também gosto de abordar é sobre a retroatividade ou irretroatividade da lei sancionadora, das leis sancionadoras. E nós temos um grande debate, porque lá no artigo 5º, muito bonitinho, se diz: a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. No crime, está tranquilo, show de bola, todo mundo é certo com relação a isso. No processo penal, inclusive, e nós temos previsões na lei de execução penal de que cabe ao juiz da execução aplicar retroativamente a lei. E quando nós falamos em direito administrativo, sancionador, em correição, e a gente sabe, e por que da importância? Talvez o Brasil seja um dos países onde nós mais tenhamos mudanças legislativas. A quantidade de leis, e que ninguém me ouça, fica só entre nós, a de leis ruins que sai, é um negócio assim assustador. Então vejam, nós temos condutas que hoje são tipificadas, amanhã não são, depois voltam a ser tipificadas, uma hora agrava a sanção, outra hora diminui a sanção. Como que o administrador, como que a corregedoria, como que uma comissão de PAD vai se deparar com isso? Eu aplico retroativamente, não aplico? E seguidamente acontece também, por exemplo, o servidor já cumpriu a sanção, ou seja, já cumpriu a sanção, suspensão, seja o que for, a lei reduz a sanção, aí ele pede revisão da sanção, que parâmetros que nós temos? Ou que parâmetros que seriam adequados nós, eventualmente, seguirmos. E não que eu esteja com a razão, mas uma ideia que eu queria compartilhar com vocês, e que talvez, assim, a mim me parece que seja um aspecto muito importante. E, sim, nós sabemos, e é uma questão de premissa, de interpretação, e aí sim entra o papel, por exemplo, do consultivo de orientar adequadamente as corregedorias, os órgãos correicionais. E legalidade, quando nós falamos em legalidade, ou melhor, quando nós falamos de exceções, nós devemos interpretar isso restritivamente. Então, o que eu coloco, o desafio, a ideia que eu trago para os colegas? Se nós falamos em a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, o que é réu? Quem responde é o processo penal. Então, sim, a retroatividade no crime está inclusive no Código Penal. Agora vejam, isso equivaleria, ou isso seria sinônimo de retroatividade
para o processo administrativo, para o processo correcional. Aí eu me recordo de uma frase agora não sei se é o Celso Antônio Bandeira de Melo ou do Oswaldo, ou é do pai ou é do filho, que diz mais ou menos o seguinte: as leis são feitas para regular as relações daqui, do nascimento da lei, para frente. A lei pode excepcionar, a lei pode ter efeito retroativo, ou seja, pode vir uma lei administrativa e dizer, até agora mesmo, se discutia dias atrás a questão com relação à dosimetria dos atos de 8 de janeiro. Ou seja, a lei pode, o legislador, isso é política legislativa, o legislador pode aplicar leis retroativamente, desde que eu faça de maneira expressa. Então, se nós tivermos uma lei administrativa, uma lei de matéria administrativa, prevendo uma retroatividade, eu acho que nada mais seguro para uma corregedoria do que aplicar essa lei retroativamente. Claro, vai depender da técnica legislativa e, sim, nesse aspecto, por isso, em conformidade com o que eu falo, a qualidade da nossa legislação. O projeto de lei que referiram aí sobre acabar com o CARF, Jesus Cristo, quando eu não conhecia. Quando eu ouvi falar, eu já quase me escondi embaixo do banco. Digo, gente, o que é isso? Vamos mandar tudo isso para a Justiça Federal. Aí eu penso, retroatividade, legalidade, aonde a gente vai... Ou seja, é o caos. Então, vejam, me parece que sim, que a gente pode falar de retroatividade de norma sancionadora na esfera correcional, na esfera administrativa, mas com uma visão não propriamente diferente, mas um pouco destacada do penal. Eu acho que para o penal nós temos um comando constitucional muito expresso de que toda norma penal benéfica é retroativa. No administrativo, me parece que não dá para nós extrairmos essa leitura, mas isso não quer dizer que o legislador não possa fazer isso retroativamente, ou seja, reconhecer essa retroatividade. Um outro ponto que também gosto muito de referir quando nós falamos em limites à atuação sancionadora, à atuação investigativa do Estado, é sobre o que nós chamamos de intranscendência subjetiva das sanções. E esse está aí, acho que um ponto que, por exemplo, alguns condenados, 8 de janeiro e outras situações, houve comandos, por exemplo, para bloquear a conta de marido, de mulher, de filho, que não participou do fato. Aí eu saio do direito sancionador, do direito administrativo, eu saio do 8 de janeiro, eu vou para um crime comum, um homicídio, uma lesão corporal ou algo do gênero, para nos distanciarmos. E um dia aconteceu, claro, não é crime porque minha filha tinha 10 anos, mas na aula de judô ela nocauteou o menininho e ela machucou o menininho, causou lesão corporal no menininho. A gauchinha arretada. Aí eu fico pensando, se isso fosse ilícito, se isso fosse um crime, poderia eu, como pai, que educo carinhosamente, sofrer uma consequência? Não posso. Ou o contrário, se eu, numa aula de judô, nocauteio, fraturo o braço do meu oponente, minha filha pode ser responsabilizada de alguma forma por isso? Então, vejam, e claro, nós temos uma problemática quando nós falamos em atividade correcional, especialmente por um ilícito, que é o famoso enriquecimento indevido, ou sem justificativa. Aqui que nós temos um problema de ordem, digamos assim, familiar, eu vou usar essa expressão, porque, digamos que eu, no exercício da minha função, me aproprio de um valor X, não vou dizer 80 milhões de reais a título de honorários, porque eu nunca vou receber isso, né? Mas me aproprio de um valor, obviamente que isso se reverte para a minha família. Mas aí vejam, os limites a dificuldade de nós separarmos limites ou benefícios patrimoniais e a intranscendência das sanções, né, de sanções outras, de natureza corpórea, de natureza... Então, vejam, se alguém tem que perder o cargo, se alguém sou eu. Não pode ser minha filha, não pode ser minha mulher. Talvez o único aspecto que nós tenhamos uma possibilidade do que
não um avanço, mas de um eventual efeito expansivo, é justamente quando nós tratamos de aspectos financeiros, porque se nós falamos em família, se eu recebi um valor e por isso eu comprei um Mercedes para minha mulher, está no nome dela, opa, nós temos pelo menos o caminho do dinheiro chega até ela. Mas aí o desafio que se coloca para órgãos correcionais, para órgãos que conduzem processos administrativos. Instruir adequadamente, mapear isso, até porque, por exemplo, hoje, em tempos de PIX, coincidentemente, depois de ter tido um problema de recall e tudo mais no meu carro, hoje eu fechei o negócio para trocar o meu carro, porque eu não quero ficar com esse carro com recall gigante. O meu Pix está mapeado, saiu da minha conta, foi para a concessionária X, R$ 1.500, que foi a diferença que eu paguei. Ou seja, nós temos instrumentos na atualidade para nós mapearmos, para nós perseguirmos o quê? O caminho do dinheiro. E daí que eu chego em outro aspecto que eu queria falar com vocês aqui, sim, já caminhando para os princípios processuais, o que nós chamamos de princípio da liberdade probatória e as consequências disso. E talvez, não vou falar isso com certeza matemática, mas das situações que eu vejo de processos administrativos anulados ou revertidos, eu vou usar essa expressão, boa parte passa pelo quê? Prova. Prova. Muitas vezes a comissão se dá por satisfeita com determinado tipo de prova, ou o advogado, a parte contrária, se dá por satisfeita com determinado tipo de prova. Por quê? Porque isso vai resolver a minha situação. Será? Óbvio, nós temos que ter duas considerações, dois aspectos. Primeiro, sim, nem acusação nem defesa tem direito a produzir provas protelatórias. Claro, a acusação dificilmente vai produzir esse tipo de prova, mas a defesa é muito possível, enfim, às vezes é um comportamento presente do quê? De formatar a busca por provas desnecessárias. E aí que se coloca um grande desafio para as autoridades. Justificar adequadamente ou o deferimento, ou o indeferimento, ou a limitação de uma prova. Então, vejam, sim, nós temos o princípio da liberdade probatória, é algo inerente a todo o processo. Toda prova lícita é válida. Isso é derivação do artigo 5º da Constituição. Agora, toda prova lícita é válida, mas para eu negar uma prova, eu tenho que ter o quê? Uma adequada motivação, e daí sim, já caminhamos para um outro princípio, o princípio da adequada motivação dos atos. Eu vi um dia desses, e até foi um caso muito famoso que aconteceu no passado, Operação Porto Seguro. A maioria já ouviram falar da Operação Porto Seguro. E ela foi anulada, assinando a totalidade em boa parte. E o porquê essa operação teve vários motivos, mas um motivo relevante que conduziu à anulação. E dá para falar isso porque é fato público, notório, o STJ divulgou. A decisão do magistrado que determinou a quebra de sigilo bancário, sigilo telefônico, devia ter 2 linhas, talvez 2 linhas e meia. Há necessidade da produção da prova. Ponto. Defiro. Isso não é fundamentação. Então, vejam, e óbvio, não estou aqui pregando a necessidade de eu escrever uma barça para deferir ou indeferir uma prova. Mas é elementar, é essencial o quê? Uma adequada fundamentação. Então, o dever de motivação, isso me parece que é algo que não pode, em hipótese alguma, ser afastado ou compreendido como estando fora do quê? Devido processo legal. Se falou aqui devido processo legal, afinal, o que é devido processo legal? E eu brinco, não é algo que eu saiba conceituar, mas é algo que eu sei sentir. Ou seja, se permitiu a parte, ou melhor, as partes do processo puderam conhecer toda a acusação, toda a defesa, sim.
Atendido. As partes tiveram liberdade para produzir provas? Sim. Provas lícitas. Vejam, provas lícitas. E esse é um ponto. Eu acho que prova, muito embora haja discussão, me parece que a prova ilícita, assim como a acusação não pode se valer da prova ilícita, a defesa também não pode. Se é ilícito, é ilícito. O ilícito é inservível para o processo. Então, vejam, nós temos essa necessidade, nós temos essa possibilidade, essa ampla possibilidade de produção de provas, mas nós precisamos, acima de tudo, o quê? Adequada justificação, adequada fundamentação. E isso é um ponto relevante, e eu me lembrava agora, enquanto falava para os senhores e para as senhoras, por exemplo, em muitos termos de indiciamento, eu já vi processo administrativo anulado porque o termo de indiciamento não esclarecia, não tipificava, não descrevia adequadamente. E esse é um outro, isso tem relação com o quê? Com tipicidade, com imputação adequada e com dever de fundamentação. Sim, eu tenho que justificar a imposição da sanção, ou seja, eu tenho que fundamentar adequadamente, eu tenho que fundamentar adequadamente ou o deferimento ou o indeferimento de uma prova, e eu tenho que fundamentar adequadamente por que eu estou indiciando ou deixando de indiciar por qual fato. A gente sabe que há muitos ilícitos que às vezes têm uma difícil é difícil identificar, caracterizar os fatos, mas sim, se nós estivermos diante de um indiciamento genérico, é porta aberta para o doutor Vitor ir lá e anular o processo administrativo. Veja, não estou defendendo aqui que tem que ser punido ou que não tem que ser punido. Um devido processo legal. Então, a concepção, a ideia de devido processo legal, ela passa por uma série de questões, mas que talvez os principais pontos sejam justamente justificação e análise probatória, e exame, liberdade probatória. Claro que nós temos que ter o cuidado, e talvez isso aconteceu ou se intensificou depois da Lava Jato. E hoje, quando nós falamos em atividade correicional, nós automaticamente ligamos isso com o Ministério Público, com polícia, com talvez uma colaboração premiada, um acordo de leniência, um NPC, um NPP, que eu acho que devem tratar amanhã esses temas com vocês. E nós temos um problema, e muitos casos, inclusive, no âmbito penal, especialmente na Lava Jato, foram anulados porque vício ou a forma de compartilhamento de prova. A regra não está expresso, até o quanto me recordo, não está expresso em nenhum texto legislativo. Mas diria o nosso querido Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Se eu produzo a prova, se eu sou o juiz penal que produzia a prova, sou eu, juiz penal, que posso autorizar o compartilhamento da prova com a corregedoria. Não pode, por exemplo, o promotor de justiça, está aqui, pega a prova, corregedoria e sai correcionando. Não. Nós falamos em cadeia de custódia. Ou seja, se nós pensarmos em colaborações premiadas, acordos de leniência e outros instrumentos, nós temos autoridades que negociam, que recebem uma informação, que recebem uma prova, para quê? Não para ela, para o Estado como um todo. Então, a prova produzida numa delação premiada, por exemplo, ela pode, sim, auxiliar um processo administrativo na corregedoria. Só que eu preciso o quê? Eu preciso o adequado compartilhamento, e mais do que isso, além do adequado compartilhamento, preservação do quê? Da cadeia de custódia. Se é uma prova sigilosa, sim, eu posso compartilhar, por exemplo, o objeto de uma escuta telefônica com a corregedoria. O STF já falou que isso é possível compartilhar. Só que, se o processo está sigiloso no Poder Judiciário, se transfere esse sigilo para o órgão correcional. Por exemplo, infelizmente,
quando nós falamos em CPI, CPI não existe sigilo, o que deveria ser sigiloso. No momento que as informações do celular do Vorcaro chegou na CPI, todo mundo sabia os apelidos e tudo mais no outro dia que ele fazia. Isso é um erro crasso. Então, vejam, mas qual é a essência disso? Sim, eu tenho liberdade probatória, mas eu devo primar pelo quê? Eu devo primar pela, observar sempre as regras de competência para produção de provas. E segundo, observar as regras de competência para quê? Para compartilhamento, para acesso a provas, sempre com esse compromisso ou com esse cuidado para quê? Preservar a cadeia de custódia, preservar informações sigilosas e assim por diante. Mas o ponto que eu ressalto, sim, a prova penal, ela é muito importante para a atividade correcional. Ela deve ser compartilhada com órgãos correcionais, com cautela, com cuidado. E eu recordo, até eu referi o órgão lá de Porto Alegre, da Receita Federal, quando estava em Porto Alegre, várias vezes nós recebemos solicitações para quê? Para solicitar para o juiz competente o compartilhamento de uma prova. A gente foi lá, a União, a AGU, representando a Receita, o órgão correcional, requer ao juiz federal, o juiz do trabalho, o juiz estadual, o compartilhamento da prova X. Para quê? Para essa finalidade, instruir esse PAD. Inês é morta, está resolvida a questão. Então, vejam, nós temos liberdade, nós temos possibilidade de avançar sobre várias provas, mas com o quê? Com esses cuidados, com essas cautelas, porque uma prova compartilhada indevidamente, uma prova compartilhada ou utilizada sem a devida cautela, invariavelmente levará à nulidade do processo administrativo. E, infelizmente, como nós temos um regime prescricional, alguns questionam, outros aplaudem, né, um processo administrativo anulado por algum vício é caminho aberto para quê? Para prescrição e para talvez não punição. Um outro aspecto que eu queria tratar com os senhores aqui, com as senhoras, é sobre processo administrativo negociado e consensual. Negociação em processo administrativo. Esse talvez seja o tema de milhões, né? É a bola da vez. Por quê? E é até interessante falarmos em negociação em matéria de direito sancionador, porque o Brasil até 15 anos atrás, e um pouco mais, à exceção das questões da Lei 9.099, nós não tínhamos cultura de negociar. Se nós formos, por exemplo, para os Estados Unidos, e não que seja um país exemplo, padrão, mas, por exemplo, em matéria penal, isso são dados que assustam, em matéria penal nos Estados Unidos, algo em torno de 90%, talvez até um pouco mais de 90% dos casos são resolvidos com acordo. Os vários tipos de acordo que tem na legislação norte-americana. Aí eu recordo, em 2015, 2016, quando entrou em vigor a Lei Anticorrupção, Lei 12846, na época eu estava na AGU e eu recebi o lindo presente de coordenar as negociações de acordos de leniência. Eu recordo que a gente fez uma das primeiras reuniões para tratar sobre o tema, como que nós íamos instituir as comissões, como que nós faríamos o procedimento, e um colega meu chegou e bateu na mesa. Eu não negocio com bandido. É imoral nós negociarmos com bandido. Respira fundo, digo, se eu estivesse num barzinho tomando uma cerveja com você, eu concordaria contigo. Aí eu recordo que eu trouxe um exemplo para ele, que também aconteceu lá em Porto Alegre. E nós tínhamos ajuizado uma ação civil pública contra vários, eu digo nós, a Advocacia Geral da União ajuizou uma ação civil pública contra várias pessoas físicas e jurídicas, uma questão que envolvia fraude processual, enfim, um tema bem delicado. E o processo já tramitava há 6, 7, 8 anos e nós não tínhamos sentença.
de primeiro grau. E estava longe de termos a sentença de primeiro grau. E um belo dia, um dos réus nos procurou na AGU e disse o seguinte: gente, olha só, eu sei que não tem previsão de acordo para esse tipo de ação, mas assim, eu estou sendo processado há 6, 7 anos, eu vou perder o processo, eu quero fazer um acordo com a AGU para eu ser excluído do processo e faço o ressarcimento do valor que eu tenho que ressarcir, quero algum desconto. Assim, traduzindo, assim, arredondando, é como se nós, eu não me recordo os valores exatos, mas era como se nós cobrássemos 1 milhão dele, e ele chegou e disse: olha, eu pago à vista 600 mil, eu admito os fatos, ou seja, isso é bom, porque vocês vão conseguir continuar com a ação em face dos outros, mas eu quero a extinção do processo, porque eu cansei de litigar, enfim, quero virar página e assim por diante. Os colegas lá de Porto Alegre pulavam dessa altura. Que absurdo, dar um desconto de 400 mil para esse cabra. Olha o que ele fez. Aí eu olhei, peguei na mãozinha do colega e digo assim: tá, concordo contigo. É pesado dar um desconto de 40%. Mas você viu que já tem 8 anos de processo e eu não tenho sentença de primeiro grau. Conte mais uns 5 anos para ter sentença de primeiro grau. Depois vai ter recurso para o TRF. Conte aí, pela complexidade, mais 5, 6 anos. Fatalmente vai ter recurso para o STJ, fatalmente vai ter recurso para o STF. Aí se vão mais 10, 15 anos. Ou seja, talvez os teus filhos um dia, se forem advogados da União, vão executar a sentença. Aí eu te pergunto, você tem garantia que você vai ter esses 600 mil atualizado daqui a 20, 30 anos para cobrar desse moço? Não, mas é um absurdo. Não, pode até parecer um absurdo. Mas pense em efetividade. Pense em eficácia da atuação. É adequado. Veja, o que ele está propondo. Ele queria fazer uma espécie de colaboração premiada numa ação civil pública. Digo, gente, isso é o melhor negócio do mundo. Não. Eu mato isso no peito e a gente vai adiante. A gente fez o acordo e eu nunca me esqueço, quando a gente levou o acordo para homologação, a juíza federal que recebeu o acordo dizia assim: gente, o que vocês fizeram? Vocês resolveram a minha vida. Esse processo era o karma da vara federal, de tão complexo que era, dificuldade de prova e assim sucessivamente. Falei de um processo civil, da AGU, mas e por que disso? Sim, na Lei 8.112, por exemplo, nós não temos expressamente previsto mecanismos de consensualização. Mas eu sei que não sei nesse exato momento o estado da arte que está, mas a Corregedoria Geral da União, da CGU, há tempos ela já trabalha, estuda essas ideias, essas hipóteses de, eventualmente, fazer acordos, viabilizar acordos, assim sucessivamente. Claro, se nós tivéssemos, por exemplo, na Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Improbidade Administrativa, podemos gostar ou não, mas hoje ela tem uma previsão de um acordo que dá segurança para o advogado, para o Ministério Público, que dá adequados elementos para quê? Para a feitura de um acordo. A colaboração premiada, mesma coisa. O ANPP lá no Código Penal, mesma coisa. Sim, falta uma legislação, falta uma mudança legislativa, uma atualização legislativa em matéria estatutária. Agora, e claro, falar em negociação, falar em acordo, o primeiro ponto que pega, toda situação é passível de ser negociada? E nós sabemos que não. Quando nós nos deparamos com a 812, né, tem certos ilícitos que, pela lei, demissão ou cassação de aposentadoria é a sanção que deve ser aplicada. Então, nós sabemos, é evidente que eu não posso sair negociando tudo, e mesmo, eu falava dos Estados Unidos, em torno de 80%, 90% é resolvido. Tem os outros 10%, 15% que vai ser judicializado, por quê? Porque tem gravidade, porque não é adequado o acordo, assim sucessivamente. Nos parece que também, aqui quando nós falamos em possibilidade de negociação, sim, eu vou ter o servidor que enriqueceu, que, sei lá, praticou contrabando de descaminho, seja o que for,
né, um ilícito muito grave, sim, essa é uma situação que vai não só me impor, autorizar, como impor o prosseguimento de um processo para quê? Sancionamento máximo. Agora, será que não há espaço para nós, em situações mais corriqueiras? E a gente sabe que, às vezes, as corregedorias estão atopetadas de coisas pequenas. Será que em questões de menor valor, de menor importância, ilícitos menores, não há espaço aberto para nós construirmos soluções negociadas? E daí um aspecto que eu trago sobre negociação, e não quero aqui ensinar os colegas a negociar, eu quero aqui plantar sementinhas do bem ou do mal sobre o tema, mas um aspecto que eu trago e sempre vem à tona quando nós falamos em negociação, um princípio ou uma questão, um aspecto que se chama liberdade ou voluntariedade. E aos colegas que são afeitos ao direito, né, todo mundo conhece ou ouviu falar de uma figura chamada Joaquim José Gomes Canutilho, professor português. E eu recordo que o Canutilho, logo que começou a Operação Lava Jato, o Canutilho com mais um outro autor, que não me recordo quem que é, ele escreveu um artigo sobre as colaborações premiadas na Lava Jato, dizendo, criticando, que todos os acordos eram nulos, que as provas eram imprestáveis, porque não tinha voluntariedade, porque todo mundo foi coagido a fazer o acordo e assim sucessivamente. E que o Instituto era ruim. Vamos lá, eu sempre gosto de dizer, uma coisa é o Instituto, outra coisa é o operador do direito, é o operador que vai aplicar o Instituto. Sim, talvez aplicando o Instituto, eu coagi alguém. E a gente sabe que, infelizmente, acontece. Nesse Brasil continental, aí a gente tem agente público de todo naipe, digamos assim. Então, sim, se eu não tiver espaço de liberdade, uma negociação, fatalmente, será nula ou será viciada. Isso vale no dia a dia. Se eu for coagido a assinar um contrato de aluguel, eu queria te cobrar 5 mil, você me coage a te cobrar 2 mil reais. Isso é um contrato nulo. Isso é um contrato viciado. Mas vejam, aí imaginamos a seguinte situação. Voltando para aquele primeiro exemplo que eu citei, de eu saindo desesperadamente para o colégio para ver o que aconteceu com a minha filha e eu causo um dano. Qual que seria a primeira reação ou possibilidade do órgão correcional? Vamos instaurar uma averiguação preliminar para ver o dano que o Vanir causou ao erário. Perfeito. E se o Vanir chega, se apurou, para consertar o carro do ministro é 200 mil e o portão mais 50 mil, 250 mil. Se eu chego no outro dia e digo, eu quero pagar esses 250 mil, não há espaço para acordo? O órgão público vai ter que instaurar um PAD? Então, vejam, sim, a 812 é omissa. E eu acho que vinha bem a calhar uma reforma para quê? Para prever, né, para institucionalizar, no sentido de legalizar, de trazer na lei o que? A expressa autorização para acordo. Mas vejam, nos parece que, se nós cotejarmos essa situação, a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela incentiva o quê? Condutas cooperativas. O CPC, o Código de Processo Civil de 2015, né, já dizem, muitos dizem o novo CPC, de novo já não tem nada, já tem 11 anos, já é adolescente, né, logo começam a ser as espinhas. E o CPC, ele incentiva o quê? Fortemente medidas conciliatórias. E mais, os princípios do CPC são aplicáveis aos processos administrativos. Tem previsão legal para tanto. E é um dispositivo do CPC que prevê isso. Então, vejam, nós temos sim ferramentas para quê? Para nós começarmos, nós temos autorizações legislativas para nós começarmos a pensar no quê? Pensarmos em trabalhar em consensualização. Volto a dizer,
não é toda a situação que vai justificar uma medida conciliatória, e nós sabemos disso, né? Mas, se nós pensarmos em efetividade, o que é muito mais eficaz? Eu construir uma solução consensual, especialmente quando nós falamos de condutas de menor gravidade. Eu trabalhar numa solução consensual, isso desafoga a corregedoria, isso desafoga o órgão de persecução, e mais, isso dá o quê? É algo que eu sempre gosto de falar, segurança jurídica. Imagine qualquer um de nós aqui respondendo um processo administrativo. Tá? Se o cabra fez uma sacanagem das grandes, ele espera sim o quê? Uma demissão ou algo grave. Então, isso tá contabilizado, isso está no radar. Agora, imaginemos, volto para o meu exemplo. Sim, eu sei que eu tenho que pagar R$250 mil. Mas e se a comissão resolver querer dizer que a minha conduta foi uma culpa grave e querer colocar uma outra penalidade, uma outra suspensão, uma outra medida? E a gente sabe que, infelizmente, isso pode acontecer. Né? Então, assim, nós buscarmos medidas consensuais, me parece que não há empecilho para isso. Né? Desde que, primeiro, aí volta para a fundamentação que eu falei, dever de fundamentação. Né? E nós temos espaço para quê? Para a construção de soluções, nós temos espaços para aprimoramento e sempre tendo presente o quê? Liberdade. E, claro, o administrador público, né, nós temos valores, por exemplo, quando nós falamos em ressarcimento ao erário, a regra é ressarcir o erário. Ressarcir em sua integralidade. Mas daí volta para o caso do acordo que eu citei. Será que o que eu preciso pensar num processo? Quando nós pensamos no, talvez isso seja mais uma avaliação mais para as ações judiciais, mas sim tem um impacto na atuação sancionadora, na atuação correcional da administração pública. Processo é tempo. Processo é tempo. Processo é dispêndio de força. Então, vale a pena eu ficar, no caso do meu acidente, né? Vale a pena a corregedoria ficar, por exemplo, o órgão correcional ficar com um processo lá de 5, 6, 7, 10 meses, 11 meses, para chegar à conclusão que eu devo ressarcir 250 mil, ou eu posso abreviar isso com um acordo, encerrar esse litígio e dar segurança, tranquilidade para quem? Para o administrador que vai receber o valor e para mim, que me envolvi no ilícito, e fazer esse adequado ressarcimento. Então, meus caros, já caminhando para o final, até porque quando eu começo a falar eu esqueço o relógio, né, qual a ideia central que eu queria passar para vocês, para nós, digamos assim, fazer um fecho nessa noite? Sim, o Estado evoluiu muito nos últimos anos, e a matéria sancionadora correicional, talvez como nunca, ganhou importância, até porque, sim, é típico do Brasil que a convivência do direito penal com as outras formas sancionadoras. Se critica isso, porque tem bis in idem, Não, esse é o sistema brasileiro. Qual é o nosso grande desafio? E que nós falamos em atividade correicional, nós falamos em processo administrativo e sancionador. E é visualizarmos isso com esse olhar constitucional. Sim, eu devo atenção à legalidade, eu devo atenção à tipicidade, eu devo observar a anterioridade, eu devo observar o quê? Devido processo legal. O que é o devido processo legal que a gente referiu? Análise, fundamentação, avaliação, produção de provas. E sim, controle da produção abusiva de provas também, isso faz parte do devido processo legal, mas nós temos que cada vez mais aprimorar, intensificarmos esses aspectos, porque isso garante rigidez a um processo, e a rigidez de um processo, ao final, resulta no quê? Resulta numa adequada solução. Eu nem falo adequado sancionamento, eu falo em adequada solução. Porque a adequada solução do processo, se for o caso de punir, é punindo.
Se for o caso de não punir, é justamente absolvendo, ou seja, inocentando. Isso é a regra elementar do devido processo legal, né? E sim, o último ponto, ou reiterando o último ponto, vamos pensar, vamos nos abrir para o pensamento da negociação, para a possibilidade de negociação. Sabemos, eu tenho consciência, não vou chegar para um colega ou amigo que está numa unidade correcional lá em algum rincão do Brasil e dizer, comece a fazer acordo em tudo. Não. É algo que tem que ser pensado institucionalmente. E por que institucionalmente? Não é uma crítica, mas é uma observação que eu faço, e hoje já melhorou muitíssimo. Mas, por exemplo, o Ministério Público, especialmente o Ministério Público Federal, e até pela própria característica do Ministério Público Federal, da autonomia, da independência funcional, e sempre houve não muitos problemas, mas muitas discrepâncias. Porque o procurador do Norte fazia assim, o procurador do Sul fazia assado, o procurador do Centro-Oeste fazia diferente. Por quê? Eu tenho minha autonomia institucional, minha autonomia funcional. Correto? Agora, quando nós falamos de direito sancionador, quando nós falamos de direito correicional, eu não tenho a correição do Rio Grande do Sul, eu não tenho a correição do Rio de Janeiro, eu tenho a correição do Brasil. Então, nesse ponto, né, nos parece que, e eu falo isso da experiência que eu tinha com a CGU, né, e isso é válido também para no âmbito da Receita. Sim, nós temos algo muito institucionalizado. Então, se nós pensarmos em desenvolver plantarmos sementinhas sobre abertura para o processo de conciliação, de negociação, eu acho que um olhar avançado, ou melhor, um olhar conglobante da instituição pode trazer muitos benefícios e pode, inclusive, desafogar, porque você vai ter celeridade. Volto a dizer, não estou aqui clamando, dizendo, Receita, comece a fazer acordo em tudo. Não, não é isso. Mas eu acho que nós temos, sim, espaço de abertura para quê? Para nós pensarmos, para nós avançarmos e, talvez, com isso, a gente, através de uma mudança cultural, talvez amanhã depois, com uma nova composição do Congresso, algo numa situação mais politicamente estável, a gente possa, talvez, obter uma revisão, uma reforma da 812, que eu acho que viria a calhar uma revisão da 812, porque tem muita coisa dos anos 90 que já não acontece mais em 2026 e vice-versa. Meus caros, eu sei que eu passaria a noite inteira falando sobre esse tema, até porque é um dos temas que eu mais aprecio, falar de processo administrativo, falar de princípios constitucionais, mas a ideia que eu queria passar para vocês nessa... Não ouso falar de aula magna, eu ouso falar nessa conversa inicial, porque eu acho que estamos diante de uma instituição sólida, estamos diante de uma instituição tecnicamente muito capaz, né, e muito preparada, agentes muito preparados, e eu acho que tem condições de contribuir para a evolução, aprimoramento do processo correcional, do processo administrativo sancionador, que, ao fim e ao cabo, é isso que traz segurança jurídica, é isso que traz resolutividade, é isso que traz estabilidade, e por que não adequada proteção do patrimônio público e do nosso querido Estado democrático de direito. Seriam essas as minhas considerações, mais uma vez agradecendo o convite e estou sempre à disposição, querendo contar com a minha presença, com a minha colaboração, estou sempre aqui. Muito obrigado.
Muito bem. Mais uma vez, muitíssimo obrigado ao Dr. Vani Friedrichevski pelo reconhecimento, né, que temos uma brilhante contribuição junto a este evento, pela clareza da exposição e também, claro, pelo relevante conhecimento transmitido a todos os presentes. Mais uma vez a todos, uma salva de palmas, por gentileza. Bom, neste momento agora queremos convidar os representantes da organização deste evento para a entrega de uma lembrança institucional em agradecimento, sentimento de mais pura gratidão pela participação a nosso palestrante, como acaba de receber, e também convidamos agora os integrantes da mesa e o palestrante para o registro da foto oficial, né? E a organização do evento, cordialmente, para a entrega também das suas lembranças. Convidamos a todos os integrantes também da mesa, se estiverem presentes, por gentileza. Bom, fortalecendo as salvas de palmas a todos vocês presentes também, que estão estando aqui com a gente para esse momento tão importante. E lembrando que amanhã nós temos um encontro marcado também no auditório da OAB, na 516, né, doutor Antônio?